Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rubens falando e esse vai ser mais um vídeo de uma série aí sobre o conteúdo agora do terceiro bimestre, que nós vamos fazer um estudo sobre funções. Então alguma coisa vai ficar redundante, né? Vão ser matérias que nós já vimos lá no primeiro ano, no segundo ano, e alguma coisa também que nós já praticamos durante esse ano aqui. Então uma boa aula para vocês. Então aqui nós temos a demonstração, né, de função afim ou função do primeiro grau. Então a característica dela é sempre o quê? Uma reta, né, inclinada para cima ou para baixo, ou nesse caso aqui, deitada, né, que é uma constante. Ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, mas sempre em função do quê? Dessa regrinha aqui, ax mais b. Então A é o coeficiente angular, o que determina, né, a angulação dessa reta, e B é aonde a minha reta vai interceptar o meu ponto no eixo y. Então essa é uma característica, né, de uma função afim, uma função do primeiro grau. Então, por exemplo, posso controlar o meu salário. De repente eu recebo uma comissão, eu tenho um salário X e de acordo com a quantidade de produtos que eu vou vendendo, eu tenho um percentual em cima das vendas. Então, sei lá, tem um salário de 5 mil reais e mais 100 reais para cada produto vendido. Então, isso é uma característica o quê? De uma função do primeiro grau. Então, você tem sensores, por exemplo, que você precisa regular. Então, ele tem um range, né, de detecção. Então, quando ele está no range mínimo, ele possui um valor de corrente. Quando ele chega a um valor máximo, ele possui um outro valor de corrente. Isso dentro de uma proporção. Então, isso também é uma característica, né, de uma função afim, uma função do primeiro grau. Então, ela é bastante utilizado aí no nosso dia a dia. Nessa transição, quero mostrar para vocês um software que nós chamamos de GeoGebra. Então, ele é um software free, que você pode pegar na internet, geogebra.org, e ele serve tanto para desktop, né, para computador, quanto para celulares. Tá, ok? Então é uma ferramenta interessante para a gente estar brincando, né, com funções ou outras equações matemáticas, aí, geometria e tudo mais. Eu acho ele bem válido para a gente expor aí nas aulas. Bom, então voltando aqui ao nosso tema, né, que é a função afim ou função do primeiro grau, nós temos aqui um exemplo. Y igual a 2x mais 4. Então lembrando que a cara dele é o quê? O coeficiente, o primeiro valor é o a, que é o coeficiente angular, ou seja, ele determina, né, o grau, a tangente dessa reta, né, ou seja, quanto é o ângulo desse cara aqui, ó, se é mais fechado, mais aberto, que é o coeficiente angular. E o valor de b, que é o valor que está isolado, né, o número que está isolado, que nós chamamos de coeficiente linear. Então aqui é o meu eixo y e é justamente aonde essa reta corta o meu eixo y. Então, onde ela cruzou, interceptou meu eixo y, eu chamo ele de coeficiente linear. No caso aqui é 4. Tá ok? Então, nós temos o 4, que é o linear, é onde ele cruza o eixo y, e o 2, que é o nosso coeficiente angular. Bom, e quando ele cruza o meu eixo x, né, no caso aqui é menos 2. Esse menos 2 nós chamamos de raiz. Então, nós já vimos, né, no bimestre passado que esse polinômio aqui de grau 1, ele possui uma única raiz. Se for uma equação de segundo grau, ele possui duas raízes. Então, no caso, essa reta vai cortar meu eixo x em apenas um ponto. No caso, o menos 2. Isso nós chamamos de raiz. Uma outra informação que precisa ser passada é quanto o comportamento do gráfico, se ele é crescente ou se ele é decrescente. Tá? Então, observe que eu tenho um ponto aqui, ó, que ele vai percorrer nessa reta.
certo? Então vamos lá, observe o seguinte, vamos acompanhar o valor, a coordenada dele, ó. A coordenada dele, o primeiro valor é sempre x, o segundo valor é sempre y. Então nesse caso aqui, deixa eu colocar ele em cima da raiz, ou próximo da raiz. Então o primeiro valor é o x, que é menos 2, ó, em x vale menos 2, e em y é praticamente zero, tá certo? O valor dele. Então, vamos fazer o seguinte, vamos subir esse gráfico para ver como que se comporta o valor de x e o valor de y. Então, observem esses dois dados. Então, ó, vou subindo. O que está acontecendo com o valor de x? De negativo, ele está o quê? Passando para positivo, ou seja, conforme eu vou subindo o meu gráfico, o valor de x aumenta e o valor de y também aumenta. E se eu fizer o contrário? Se eu diminuir o valor de x, ó, 1.6, quase zero, o que acontece com o meu y? Também diminui. Ou seja, se eu subir o x e o y também subir, ele é crescente. Se eu diminuir o valor de x e o y também diminuir seu valor, consequentemente, ele também se torna uma função crescente. Tá? Então, orientei o valor de x para um sentido e o y também foi para o mesmo valor, né, crescendo, subindo, incrementando, decrementando, de acordo com o valor de x, ela é uma função crescente. Então, aumentou x, aumentou y, diminuiu x, diminuiu y e vice-versa. Isso é uma característica de uma função crescente. Bom, agora vamos imaginar o seguinte, vamos inverter isso. Observe que a orientação dessa reta já mudou. E o valor aqui ó, do coeficiente angular é negativo. Bom, uma outra dica. Toda vez que o valor de A, é aquele que acompanha o x, for negativo, ele automaticamente é uma função decrescente. Agora vamos fazer a mesma analogia do ponto A, que vai percorrer essa reta aqui. Então, observe novamente o valor de x e de y. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou descer essa reta aqui. Então, o valor de x, o que está acontecendo? Ó, ele está negativo e ele está aumentando o valor. Porém, observe que o valor de y está o quê? Diminuindo. Então, nesse caso, eu aumento o x e o y cai. É uma função decrescente. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter isso. Eu vou subir. Então, observe o x. O que está acontecendo com o x? Ele está diminuindo. Então, conforme eu diminuo o valor de x, observe agora o y. O y sobe. Então, pessoal, é o inverso, é o contrário, né? Se eu aumento um, o outro diminui. Se eu diminuo um, o outro aumenta. Então, esse comportamento é uma função decrescente. Então, se eu aumentar o valor de x, o valor de y vai cair. Se eu diminuir o valor de x, o valor de y vai subir. Então, esse comportamento inverso é uma característica de uma função decrescente. Agora, o que é uma função constante? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar, deixa eu mirar aqui. Eu vou zerar o meu coeficiente angular, ou seja, zero. Então, observem que o meu coeficiente linear continua 4, ou seja, essa reta interceptou o ponto 4 de y, né? O eixo y, e aqui é o meu eixo x, tá certo? Então, está deitado é o x e o que está em pé é o y. Então, o que acontece? Quando o meu coeficiente linear é zero, o que me sobra aqui? Somente o coeficiente, quando o coeficiente angular é zero, e me sobra somente o coeficiente linear, ela é uma função constante. Então, o que vai acontecer? Conforme eu vou aumentando ou diminuindo o valor de b, a inclinação da reta é a mesma. Ou seja,
qualquer valor, deixa eu colocar aqui no 4 para vocês. Observe aqui, ó. Qualquer valor que eu for colocando, ó, em x, se eu aumentar o x, o que acontece com y? Fica parado, ó. Agora, se eu diminuir o valor de x no sentido contrário, o que acontece com y? Também permanece no mesmo estado. Então, quando eu aumento ou diminuo o valor de x, o valor de y mantém sempre o quê? O mesmo. Então, isso é uma característica de uma função constante. Ok, pessoal? Como já foi demonstrado no software, né, o GeoGebra, nós vamos apenas fixar essa demonstração como exemplo 1. Então, aqui é um típico exercício, né, que se pede em testes, na escola e tudo mais. Então, o que nós temos aqui? Uma função y igual a 2x mais 4, foi que nós demonstramos no software agora há pouco. E aí ele pede para definir se ela é crescente ou decrescente e também qual é a raiz dessa função, ou seja, qual é o valor de x que, sendo substituído, eu vou zerar essa função aqui, o y vai ser igual a zero. Então vamos lá. Vamos conhecer aqui os elementos, né? O coeficiente A, aquele que acompanha o x, nós chamamos de coeficiente angular, que vale 2. E o coeficiente B, que é o coeficiente linear, que vale quanto? 4. Então, lembrando, o coeficiente linear é aquele que corta o eixo y, que vale 4, e a raiz é onde intercepta meu eixo x. Nesse caso aqui, ela está evidente como menos 2. Então, a raiz dessa função vale quanto? Menos 2. Se eu jogar aqui menos 2 em x, fazer a substituição, eu vou zerar essa função. Bom, agora imagine que eu não tenho este gráfico, eu só tenho esta função aqui escrita, y igual a 2x mais 4. Então, para mim saber o valor da raiz, eu tenho que saber qual é o valor de x. Nesse caso, eu vou pegar o quê? Eu vou fazer com que o y se torne zero. Então, y igual a zero. Então, zero vai ser igual a 2x mais 4. Isolando o x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2x e vou jogar para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar menos 2x, igual a 4. Então, o valor de cada x vai ser o quê? Esse 4 dividido por menos 2, que vai dar quanto? Menos 2. Sinais diferentes na divisão, resultado sempre negativo. Então, a raiz tem qual coordenada? 0 em y e menos 2 em x. Então, a raiz dele vale quanto? Menos 2 em x. E é uma função crescente, por quê? O valor de a é positivo. Ela está subindo. Então, toda vez que meu a for positivo, ele vai ser crescente. No exemplo 2, não é muito diferente. Eu tenho aqui uma função y igual a menos 2x mais 4. E mesma coisa, quero saber se ela é crescente, é decrescente ou até mesmo constante, né? E também qual o valor da raiz. Então, se analisar o gráfico, você observa que aqui ó, nós temos o eixo y e o que está deitado é o eixo x. Então, nós temos o b, coeficiente linear, que é onde ela corta o eixo y, e nós temos a raiz, onde ela corta o eixo x, que vale quanto? 2. Então, a raiz é 2, o coeficiente linear, que é o valor de b, vale 4, e o coeficiente angular, que vale menos 2. Mesma situação. Vamos imaginar que eu não tenho este gráfico. Então, eu vou substituir o valor de y também por 0. Então, 0 vai ser igual a menos 2x mais 4. Mesma coisa. Eu quero achar o valor de x, né? Então, eu vou isolar o x. Então, esse menos 2x, vou jogar para o outro lado. Mudo o sinal, vai ficar 2x. 2x igual a 4. Então, o valor de x vai ser o quê? 4 dividido por esse 2, que vai dar quanto? 2. Então, a coordenada é 0 e 2, que é a minha raiz. 0 em y, que não tem altura, e 2 em x, que é a minha largura. Tá certo? Então, ele não tem altura, portanto vale 0 em y, e a minha largura que vale 2. Por isso que a coordenada é 0 e 2. E como o a é negativo,
né? Então essa função automaticamente ela é o quê? Decrescente. Se fosse positivo seria crescente, mas nesse caso ela é decrescente. Então conforme eu diminuo o valor de y, o valor de x aumenta. Ou se eu diminuir o valor de x, o valor de y aumenta, sempre com um contrário do outro. Então essa também é uma característica de uma função decrescente. Então vamos ao último exemplo. Um exemplo mais lúdico, né? Nesse caso eu tenho um taxista, onde ele já te cobra R$ 4,50 de bandeirada. Então você entrou dentro do carro dele, ele já vai te cobrar R$ 4,50. E mais 90 centavos ou R$ 0,9 para cada quilômetro rodado. E aí nesse caso ele está pedindo o quê? Olha, sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por esta corrida se ele percorrer 22 quilômetros. Então eu vou sair daqui até o meu ponto B, que é 22 quilômetros. Tá? Eu quero saber o valor total dessa corrida. Então vamos lá. Primeira coisa, a função ela é o que? A x mais b. Então b é o fixo. Quem é o fixo? É o 4,50, concorda? Então, você entrou dentro do carro, já vai te cobrar 4,50, aqui, ó, separado. Então, vai ser a distância que você percorrer mais os 4,50. E aí o que acontece? Para cada quilômetro rodado, ele vai te cobrando 90 centavos. Então, a x é onde vai variar essa função. Então, como que eu posso montar? Y é igual a 0,9 ou 90 centavos para cada x, ou vezes x. Tá certo? Então, y é igual a 0,9x mais 4,5. Maravilha. E aí, o que acontece? Quando ele percorrer 22 km, qual vai ser o valor? Então, eu vou pegar, vou substituir a função por 22, ou seja, eu vou pegar o valor de x e vou substituir por 22 km. Então, 0,9 vezes 22 mais 4,5 vai dar quanto? 24,3 ou R$ 24,30. Então, observe, ó, a minha função é essa. Se eu andar 1 km, então vai ser 0,9 vezes 1 km mais 4,5. Então, x representa a distância para cada 90 centavos. No nosso caso, eu quero saber a distância de 22 km. Então, é 0,9 vezes 22, que vai dar 19,8. Mais o fixo, que é 4,5. Então, a corrida vai dar 24,3 ou R$ 24,30. Então, se eu colocar no gráfico, o que acontece? Vamos imaginar que o x é a distância percorrida e y é o que? O valor da corrida. Então, observe que o gráfico é o que? Crescente. Quanto mais eu ando, maior vai ser o valor da corrida. E quanto menos eu andar, ou seja, se eu descer aqui o gráfico, quanto menor for a distância, mais barato fica a minha corrida. Então eu entrei no carro, já vai cobrar aqui, ó, o valor de B, que é 4,50. Se eu andar, por exemplo, 2 km, ó, distância 2 km, vai me cobrar um valor um pouco mais de R$6. E se eu andar os 22 km, ele vai me cobrar aqui os R$ 24,30. Né? Então, daqui um motorista, por exemplo, ele pode fazer uma tabela. Né? Determinada hora do dia, olha, minha bandeirada agora é 4,5. Ele pega um cliente, olha, para uma distância de 14 km, quanto sai minha corrida? Então, ele vai cruzar a distância, que é 14, com o quê? O valor da corrida, que vai dar aproximadamente o quê? R$17. Tá certo, pessoal? Então essa é uma das várias aplicações aí da função do primeiro grau.